Olá, pessoas! Bem-vindos a mais uma etapa da nossa revisão UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria. Nesse videozinho, só para já deixar claro, a gente vai revisar os assuntos que na última prova apareceram na segunda prova, a prova que teve no domingo de manhã, se eu não me engano, que normalmente são os assuntos que, pelo menos de acordo com a divisão da UFSM, da UFSM, aparecem no segundo ano do ensino médio ali, que é o quê? Hidrostática, ondulatória e física térmica, termodinâmica, essas coisas. Então, esse videozinho a gente vai fazer uma breve revisão de alguns desses assuntos e depois a gente vai resolver as questões da segunda prova da UFSM do ano passado. Vamos lá então, de 2024, né? Não sei quando tá vendo esse vídeo, então ano passado é meio psicológico, mas vocês entenderam. Olha só, pressão para começar. O que é isso? Pessoal, pressão é a minha família. Falando do meu primo que passou de primeira em Harvard pelo Enem. Se tem uma coisa que o vestibular não entende é a pressão, né? Que as pessoas já vão começar fechando o vídeo, né, gatilho? Mas olha só, o que é isso? Pressão é um conceito que aparece bastante na física e que basicamente, matematicamente falando, é o quê? É uma força dividida por uma área. Sempre que você tem uma força pressionando uma superfície, o que a gente chama de pressão na física nada mais é do que a força dividido pela área onde ela está distribuída. O que eu queria chamar a atenção para vocês desse conceito? Principalmente as aplicações. Notem que a ideia é que a pressão ela é inversamente proporcional com a área. O que eu quero dizer com isso? Se tu tiver menos área, isso significa mais pressão. Tu pode pensar que uma força, quando ela está bem concentrada, está numa área pequena, que é uma pressão grande. Na vida, é interessante vocês terem essa noção, sempre tu quer cortar, furar, quebrar alguma coisa, o que importa no fundo não é a força que tu está fazendo. O que importa no fundo para cortar alguma coisa é a pressão. Por exemplo, o que é afiar uma faca? Afiar uma faca deixa ela mais fininha, tu tá reduzindo a área, porque o que? Daí aumenta a pressão. Pensa quando tu reduz a área, na hora que tu vai fazer uma força, essa força tá bem concentrada. Daí isso abre caminho no meio das células e por isso que corta. É por isso, inclusive, que se tu cortar uma cebola com uma faca mais afiada, tem menos chance de tu chorar do que se tu cortar a cebola com uma faca sem fio. Uma faca sem fio, basicamente, ela esmaga as células da cebola. E quando tu esmaga essas células, que libera as coisas que acabam te fazendo chorar. Quando tu tem uma faca mais afiada, a pressão é grande, a força está bem concentrada, ela abre caminho no meio das células e por isso que corta. Por que uma agulha fura? Porque é pontuda essa merda, no fundo é isso, porque a área é pequena, daí a força está bem concentrada, abre caminho no meio das células. É por isso também, ó, pensa ao contrário, por que esse cara aqui que está deitado numa cama de prego, ele não está morrendo espetado? Porque, na verdade, se tu for ver, a área não é tão pequena assim. Como são muitos pregos, na verdade a força está bem distribuída. Então a pressão, na verdade, não ficou tão grande. Agora, se tu deitar o cara em um prego só, que daí a área é pequena, daí a força está concentrada, daí fura, né? Do mesmo jeito, por que esse cara aqui, que tá caminhando na neve, tá com uma raquete de tênis amarrada no pé? Não sei, quem já tentou, por exemplo, caminhar de salto alto na grama, sabe que como a área do salto é pequena, a pressão é grande, ele abre caminho no meio da grama e afunda. Só que se tu amarra, por exemplo, então uma força concentrada abre caminho no meio da neve e afunda. Tentar caminhar de salto alto na neve, tu se fudeu. Agora, se tu pega, por exemplo, uma raquete, o que acontece? Como a área é grande, ela distribui a força. E daí a pressão fica pequena, é mais difícil de afundar. Então é importante vocês associarem que uma pressão grande quer dizer uma força muito concentrada. Por isso que ela é inversamente proporcional com a área. Menos área significa mais pressão. E só para lembrar vocês da unidade, claro, força a gente usa em newtons, área a gente usa em metros quadrados, então a pressão fica o quê? Newtons por metro quadrado, porque é a força dividido pela área. Detalhe, isso pode aparecer para vocês com o nome de Pascal. Newton por metro quadrado é sinônimo de Pascal. Então, se eu te disser que tu tem 8 newtons por metro quadrado, isso é a mesma coisa que dizer que tu tem 8 pascais. Uma coisa que aparece muito na parte de hidrostática, de líquidos parados, é justamente o conceito de pressão dentro de um líquido. Se tu pegar, por exemplo, aqui um líquido, sei lá, um copinho com água, até fazer um desenho aqui, ó. Imagina tu pega um copinho aqui, e daí esse copinho está cheio de água, ou tu tem, sei lá, uma piscina, por exemplo, o que acontece?
até pintar aqui, olha que profissional isso aqui. O que acontece é o seguinte, ó, se tu tiver aqui na superfície do líquido, existe a atmosfera batendo em cima de ti. Daí essa atmosfera batendo em ti está criando uma pressão que a gente chama de pressão atmosférica, né? É a pressão feita pela atmosfera. Isso depende de onde tu tá. Se tu estiver a nível do mar, a gente diz que essa pressão vale 1 atm. Daí se tu mergulhar dentro da água, o que acontece? Quando tu mergulha num líquido, pensa o que está em cima de ti. Existe a atmosfera em cima de ti, batendo na superfície, criando pressão, mas existe tudo isso se tu tiver aqui, né, tem tudo isso de líquido em cima de ti e o peso desse líquido tá te apertando e criando uma pressão, tá te pressionando, criando uma pressão aqui. Então, quando tem líquido em cima de ti, esse líquido também faz uma pressão. É interessante tu saber que a pressão que vem do líquido em cima de ti tem uma formulinha. A pressão feita pelo líquido que está em cima de ti é, bem fácil de lembrar, dGH. O que é cada coisa? D é a densidade do líquido, então um líquido mais denso faz mais pressão, G é a gravidade, e H seria o quê? H tu pode pensar que é a profundidade. H seria a altura do líquido que está em cima de ti. Pensa que é a profundidade que tu tá. Só para deixar claro, então, se eu quiser saber a pressão total que tu estaria sentindo, ali naquele ponto, seria o quê? A pressão que tu está sentindo aqui seria a pressão que vem da atmosfera mais a pressão que vem do líquido em cima de ti, que é dGH. Lembra que existe a atmosfera mais o líquido em cima de ti. Então, isso aqui é a pressão que vem do líquido, isso aqui é a pressão da atmosfera. Gente, essa pressão da atmosfera vai estar no enunciado, tá? Não tem como adivinhar a pressão da atmosfera, porque depende, se está a nível do mar, se está no alto da montanha, esse tipo de coisa. É bem fácil de lembrar, tu pode lembrar que é o famoso para passar, devemos gostar de hipopótamos. Tem gente que fala devemos gostar de hidrostática, mas ninguém gosta tanto assim de hidrostática, né? Então coloca qualquer coisa com H aí que funciona. Hipopótamos, heroína, a Mulher Maravilha, né? Claro. Uma coisa importante tu saber é que essa pressão depende da profundidade. Se tu pegar vários pontos que estão na mesma profundidade, então eles vão ter o quê? A mesma pressão. Professor, mas e se eu tiver o formato do copo é diferente? Não importa, está no mesmo líquido e na mesma profundidade, vai ter o quê? A mesma pressão. Uma outra coisa que é legal de saber de cor é, no caso da água, tu nem precisa fazer conta, porque eu passei uma formulinha, mas no caso da água é bom tu saber de cor o seguinte, se for água, tá? No caso, deixa eu até pintar aqui, é legal tu saber que no caso da água, a cada 10 metros que tu mergulha, é que nem pôr mais uma atmosfera na tua cabeça. Como assim? Ó? Imagina, por exemplo, que tu está aqui na superfície da água. Aqui, vamos dizer que tu está a nível do mar, a pressão vale 1 atm, uma atmosfera. Se tu mergulhar aqui, conforme tu mergulha, agora tem a água em cima de ti, no fundo tem mais pressão do que em cima. Sempre que tu afunda num líquido, a pressão aumenta, né? É por isso, por exemplo, também que se tu pegar... Sabe aquelas barragens que tem nas hidroelétricas ou para segurar água? Por que essas barragens, não sei se vocês já repararam nisso, elas normalmente são mais grossas embaixo e mais fininhas em cima? É justamente porque quando a água bate aqui em cima a pressão da água é pequena, quer dizer que a água bate com pouca força em cada metro quadrado, isso que é a pressão. Agora, quando tu vai para o fundo, a água tem mais pressão, isso quer dizer que no fundo a água está empurrando a barragem com mais força do que em cima. E tu faz a barragem mais grossa embaixo porque ela tem que ser mais resistente para aguentar isso. Claro, tu poderia fazer tudo grosso, mas daí é um desperdício de material, então tu faz fininho, onde precisa aguentar menos, tu faz grosso, onde precisa aguentar mais pressão. Mas enfim, então quando tu mergulha na água, a pressão aumenta. O que é legal de saber de cor? Que a cada 10 metros que tu mergulha na água, é que nem tu colocar mais uma atmosfera... Vou até fazer de outra cor aqui. Cada 10 metros que tu mergulha, é que nem colocar mais uma atmosfera na tua cabeça. Então lá em cima a pressão era 1, se tu mergulhar 10 metros na água, a pressão já vai para 2 atm. Pessoal, se eu mergulhar mais 10 metros, daí é que nem tu pôr mais uma atmosfera na tua cabeça. E daí a pressão vai para 3, e assim vai. Então, no caso da água,
Na verdade, tu nem precisa de formulinha para saber a pressão. Tu pode só lembrar que a cada 10 metros que tu mergulha é que nem pôr mais uma atmosfera na tua cabeça. Só não esquece que tu sempre parte de 1, né? Que isso é a atmosfera de verdade. Daí quando tu mergulha 10 metros, tu ganha mais 1, daí a pressão vai para 2. Ah, se eu mergulhar mais 10 metros, daí tu ganha mais 1, daí a pressão vai para 3, e assim vai. Tu pode fazer por regra de 3. Ah, professor, se ele mergulhar 8 metros, pensa assim, olha, se ele ganhar 10 metros, é que nem pôr mais uma atmosfera na tua cabeça. Se ele mergulhar 8 metros, daí tu coloca X atmosferas na tua cabeça, faz por regra de 3, e assim vai. Outra coisa que é legal de saber, isso aqui, tá? É o que a gente chama de lei de Stevin, é como calcular a pressão dentro de um líquido. Existe também uma coisa chamada princípio de Pascal, que fala o seguinte, ó. Se tu pega um líquido aqui, e daí tu aperta esse líquido de um lado. Quando tu aperta a água de um lado, a água vem e bate do outro lado. Na hora que a água bate do outro lado, ela faz uma força. A força que aparece aqui é a mesma força que eu fiz aqui? Não. Um líquido, quando ele bate em alguma coisa, ele não transmite a mesma força, ele transmite a mesma pressão. Então, o que tu tem que saber é que a pressão que tu fez de um lado é igual à pressão que tu fez do outro. Daí, como é que tu poderia montar? Olha, se a pressão de um lado é igual à pressão do outro, o que é a pressão? É a força sobre a área. Então, força 1 dividido por área 1 é igual a força 2 dividido por área 2. Daí a questão iria te dar, por exemplo, a área dessa tampinha, ela iria te dar a área da outra, e daí tu poderia relacionar as forças e as áreas. Uma dica é o seguinte, ó, pensa que pressão é força sobre área, isola a força. Então, a força é a pressão vezes a área. Pensa assim, ó, comparando os dois lados, eu falei que a pressão ficou igual. Tá, mas se é a mesma pressão vezes uma área grande significa uma força grande. E vezes uma área pequena vai dar uma força pequena. Então só que tem que lembrar que é a mesma pressão. E daí o lado com mais área vai ter o quê? Mais força. Ah, professor, se for o dobro da área, então vai ter o quê? O dobro da força. Ah, se for o triplo da área, o triplo da força. Daí tu pode fazer direto. Então, por exemplo, se eu te disser que aqui a área é 1 metro quadrado, aqui a área é 5 metros quadrados. O importante é que a área é 5 vezes maior, é a área que importa. Daí se eu te disser que aqui a força é 10 newtons, você tem 5 vezes mais área, tem 5 vezes mais força. Então essa força tu pode pôr direto que é 50 newtons. O que é legal de saber? O lado que tem mais área, ele tem mais força, mas ele vai ter menos deslocamento, ele se mexe menos para compensar. E provavelmente a parte de hidrostática mais popular de prova é o famoso empuxo. Quando tu mergulha uma coisa num líquido, esse líquido vai fazer uma força para cima para tentar te segurar. Essa força que o líquido faz para tentar te segurar é o que a gente chama de empuxo. Tem que saber a formulinha. Como é que tu descobre o empuxo? A força que o líquido está fazendo para te segurar é o famoso devagar, DVG. O empuxo é a densidade do líquido. Gente, quem cria o empuxo é o líquido, tá? Então é a densidade do líquido que cria o empuxo. Um líquido mais denso, por exemplo, água do mar, cria mais empuxo do que água doce, porque ela é mais densa. O volume submerso faz diferença, então D é a densidade, V é o volume. E por que eu coloquei aqui volume submerso? Porque o que importa para o empuxo é só a parte do volume que está dentro da água, não é o volume inteiro, tá? Por exemplo, nesse desenho de cima, ó, o que importa para o empuxo é isso aqui, ó. Gente, a parte que está fora da água, a água nem sabe que existe, tá? Então, tu sempre coloca no cálculo do empuxo só a parte do volume do objeto que está dentro da água. Isso é o que a gente chama de volume submerso. Então, é essa parte do volume que entra no cálculo do empuxo, vezes a gravidade. Uma coisa que é legal tu lembrar, unidades, né? Densidade a gente usa em quilogramas por metro cúbico. Volume a gente vai usar em metros cúbicos e a gravidade aqui na Terra é 10, a unidade dela é metros por segundo quadrado. E o empuxo, qual que é a unidade? Newtons, né? Esse empuxo é uma força. Gente, uma dica, cuida isso aqui, ó, a unidade da densidade. É comum, tá? Eles te darem outra unidade para isso aqui. Se eles te derem a densidade em gramas por centímetro cúbico, fica esperto, tem que converter. Tu tem que fazer vezes 1000, e daí isso fica em quilogramas por metro cúbico. Fica esperto com isso. Uma outra dica que eu queria dar para vocês é o seguinte, ó. Se tu pega, por exemplo, o peixe ósseo, que tem a bexiga natatória,
A base os osteíctees, né? Essa bexiga natatória, basicamente, ela serve para quê? Pô, piscou, tá revisando biologia junto. Mas, basicamente, ela serve para regular o empuxo. Quando o peixe infla ou desinfla essa bexiga, o que ele tá fazendo? Ele tá mudando de volume. E na hora que ele muda de volume, ele consegue mudar esse empuxo. E daí ele consegue aumentar e diminuir esse empuxo para conseguir subir e descer sem precisar ficar se debatendo, por exemplo. Então isso é uma adaptação evolutiva que ajuda ele a economizar energia. Outra dica, gente, se eu te disser que tem um submarino aqui e ele tá boiando, tá lá na superfície boiando, tá parado, quais as forças que ele tá sentindo? Existe um peso puxando ele para baixo, existe um empuxo que o líquido tá fazendo. Como tem uma parte dentro do líquido, tem um empuxo. A pergunta é, qual força é maior? Gente, se ele tá parado, tu sabe o que? Que a força resultante tem que ser 0. Isso quer dizer que as forças têm que se cancelar. Então tu pode dizer que o empuxo está perfeitamente cancelando o peso. Então, se tá parado, quer dizer que o empuxo tem que cancelar o peso. Toma cuidado, que às vezes tem gente que acha que se tá boiando lá em cima, se tá lá em cima boiando é porque o empuxo tá ganhando do peso. Gente, isso não é verdade, tá? Se ele tá parado é porque o empuxo, na verdade, tá cancelando esse peso. Se o empuxo tivesse maior que o peso, ele estaria acelerando para cima. Já pensou? Tu coloca um navio na água, quando vê ele saiu voando. Assim, tchau, Titanic. Não. Então, se ele tá parado, é porque o empuxo tá cancelando o peso. Uma outra dica... no caso do submarino, como é que ele faz para afundar, então? Porque, por exemplo, quando um submarino está parado, o empuxo está cancelando o peso, né? E se o submarino quiser afundar, o que ele tem que fazer? O que os submarinos fazem é que, para afundar, eles deixam entrar água dentro deles. Eles abrem uma portinha e entra água. Quando entra água, ele fica mais pesado. E daí o que acontece é que agora esse peso ganha do empuxo e ele começa a afundar. Quando ele quiser subir de volta, daí o que ele tem que fazer? Eles apertam um botão que daí pulsa essa água. Daí ele começa a ficar mais leve, daí o empuxo ganha do peso e ele começa a subir. Então, se ele estiver afundando, acelerando para baixo, o peso está ganhando. Se ele estiver acelerando para cima, o empuxo está ganhando. Se ele estiver em equilíbrio, daí o empuxo está igual ao peso. Da parte de ondas, algumas coisinhas que eu queria revisar com vocês. Primeiro, a classificação das ondas. Lembra que toda onda é o quê? É uma perturbação que leva energia, mas não leva a matéria. Quando tu dá por exemplo, tem uma poça d'água, água parada, cheia de dengue, dá um tapa na água, pá! Na hora que tu bateu na água, tu colocou energia ali. E daí isso criou uma ondulação que tá viajando. Conforme essas ondinhas estão se espalhando pela água, no fundo o que acontece é que a energia que tu colocou ali tá se espalhando pela água. Então toda onda tá levando embora uma energia. E nota que tu dá um tapa na água, tu vê umas ondulações, daqui a pouco a água tá parada de novo. Isso quer dizer o quê? Que a energia foi embora. Mas a água, ela continua ali. A onda, ela levou embora a energia, mas ela não levou embora a água. As ondas, elas não levam embora a matéria. A água deu uma sacudida, mas ela não foi levada embora. Então as ondas levam a energia, mas elas não levam a matéria. Lembra que a gente divide as ondas em dois tipos? Existem as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Qual que é a principal diferença? As ondas mecânicas, essas são ondas que precisam de um material para viajar. Elas viajam dentro da água, dentro do ar, dentro do chão, sei lá. Já as eletromagnéticas, essas podem viajar pelo vácuo. É bom tu saber exemplos, tá? Falou em ondas. Ondas é uma matéria excelente para tu ter exemplos na cabeça. Exemplo de onda mecânica, principalmente o som. Exemplos de ondas eletromagnéticas, as que podem viajar pelo vácuo. Rádio, micro-ondas, infravermelho, luz ultravioleta, raio-x e raio gama. É bom tu saber as iniciais dessa ordem. Isso é o famoso Hamilux. Yeah. Não vai falar, Hamilux. Vem de dentro. Hamilux. Yeah. Fala com vontade. Rádio, micro-ondas vermelho, luz ultravioleta, raio-x e raio gama, essas podem viajar pelo vácuo. Já o som é mecânica, essa não viaja pelo vácuo. Lembra que se tiver um barulho aqui, arriba! Eu tiro o ar dessa sala. Eu faço o mesmo barulho, como é que fica? E daí eu morro, né? Porque o som não viaja pelo vácuo. Mas se eu tirar o ar da sala, embora o som não viaje pelo vácuo, vocês iam continuar me enxergando, porque a luz viaja pelo vácuo, então a luz continua chegando na câmera. É por isso, por exemplo, que tu enxerga o sol, tu enxerga as estrelas, porque a luz, essa consegue viajar pelo vácuo do espaço e chegar no nosso olho, mas tu não escuta o sol. Gente, o sol são explosões nucleares gigantescas acontecendo a cada segundo. Por que tu não escuta nada? Porque o som, esse não viaja pelo vácuo e não chega aqui na Terra. Detalhe, as ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas, essas sempre vão ser transversais. O que é isso? É uma onda que sobe e desce quando vai para o lado, uma coisa mais ou menos assim. Então, falando em eletromagnética, são todas
transversais. Já as mecânicas têm dos dois tipos. Tu pode ter uma onda com esse formato transversal, por exemplo, a onda na corda, sacudindo para cima e para baixo, ou tu pode ter uma onda longitudinal. O que é longitudinal? Pensa numa sanfona. É uma coisa que aperta e estica. Então a transversal, ela sobe e desce quando vai para o lado. A longitudinal, ela aperta e estica, aperta e estica. Seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Por exemplo, uma mola que aperta e estica, aperta e estica. Isso daí seria longitudinal. O som, ele é assim, o ar aperta e estica, aperta e estica, aperta e estica. Então, resumindo, falou em ondas eletromagnéticas, todas são transversais. Já as mecânicas têm dos dois tipos, pode ser transversal, como onda na corda, ou longitudinal, como o som. Lembra que o som é longitudinal, isso é uma coisa boa para saber de cor. Formulinha, gente, principal formulinha, o famoso V igual a lambda vezes F, né? Velocidade da onda, lambda é o comprimento de onda, F é a frequência. Lembrando que o comprimento de onda nada mais é do que a distância entre uma crista e um vale. Então, por exemplo, se aqui tu tem uma crista até a outra ou de um vale até o outro, né? Então, se isso é uma crista e isso é uma crista, essa distância aqui de uma crista para outra a gente chama de lambda. Ou tu pode pegar de um vale para o outro, tanto faz. O importante é que sempre que tu pega uma subida e uma descida inteira, o tamanho disso é um comprimento de onda. E F é a frequência, que é quantas vezes a onda sacode por segundo. Gente, principal coisa para saber, a velocidade ela depende do meio. É que nem tu tá correndo na terra, tu entra numa piscina, tu vai nadar com a mesma velocidade que tu corre? Não. Quando tu tá na água, tu não anda do mesmo jeito que na terra. Pode ser que tu seja que nem eu, que tu nada com velocidade zero, tu afunda. Pode ser que tu seja um exímio nadador, que tu nada mais rápido que tu corre, não sei. Mas o importante é, quando tu muda de meio, tu muda de velocidade. A onda é assim também. A velocidade da onda depende do meio. O som no ar não anda do mesmo jeito que o som na água. Então, quando que a onda muda de velocidade? Só se ela mudar de meio. Já a frequência depende do quê? A frequência depende da fonte. A frequência, fonte, é quem faz a onda que escolhe a frequência. A onda só vai mudar de frequência se a fonte da onda, por exemplo, no caso, quando eu falo fonte, o que eu quero dizer? No caso do som saindo de um violão, a fonte é o violão. No caso da luz saindo da lâmpada, a fonte é a lâmpada. Quem está criando a luz, quem está criando o som, quem está criando a onda, né? A frequência depende da fonte. A frequência, gente, uma dica, depois que a onda sai da fonte, a frequência não muda mais, tá? A frequência só vai mudar se a fonte resolver fazer uma nova onda de frequência diferente. Ou se acontecer uma coisa chamada efeito Doppler, daqui a pouco a gente chega lá. Uma dica, eu falei que a velocidade depende do meio. Pro som, quanto mais juntinhas as moléculas, ele anda com mais facilidade, tá? Pensa que se tu pegar, por exemplo, o som dentro de um sólido, vou fazer de outra caneta aqui, se as moléculas estão mais juntinhas, demora menos para elas se baterem. Num líquido, as moléculas estão mais afastadas, então demora para elas se baterem. Num gás, elas estão mais afastadas ainda. Então, o som, por incrível que pareça, ele consegue andar mais rápido dentro de um sólido do que num líquido, do que num gás. Para vocês terem noção, não precisa decorar, mas só para ter uma noção, a velocidade do som no ar é uns 300 metros por segundo. A velocidade do som na água já vai para 1.500 metros por segundo, é umas 5 vezes mais, porque as moléculas estão mais juntinhas, demora menos para elas se baterem e o som consegue se espalhar mais rápido. Dentro de um sólido, o som viaja mais rápido ainda, tá? Pode passar de 2.000 metros por segundo. Eu não tô falando que tu vai escutar ele melhor, é outra história. Eu só tô falando que ele viaja mais rápido num sólido do que num líquido, do que num gás. Já as ondas eletromagnéticas, como a luz, é ao contrário, tá? As ondas eletromagnéticas, primeiro, elas são sempre muito mais rápidas do que as mecânicas, tá? Elas são muito mais velozes, mas elas são ainda mais rápidas no vácuo. As ondas eletromagnéticas, elas preferem o nada. Elas vão mais rápido no vácuo. Se tu coloca a luz na água, daí as moléculas que tem no caminho atrapalham ela, fica mais lenta, tá? Então, para as ondas eletromagnéticas é o contrário do que para o som. Elas vão mais rápido no vácuo, daí se tu coloca um meio mais denso no caminho, isso atrapalha. Para o som, normalmente um meio mais denso ajuda. Falando das ondas eletromagnéticas, é legal vocês lembrarem, como eu estava falando, do espectro eletromagnético. O que é isso? Como eu estava falando, é o nosso amigo Hamilux. São as ondas eletromagnéticas, rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raio gama, e é legal tu saber elas nessa ordem, porque daí tu faz uma flechinha apontando para frente, e é legal tu saber que para frente aumenta a
frequência. Então, nesse sentido aqui, está aumentando a frequência. O rádio tem uma frequência pequena, o gama tem uma frequência gigantesca. No sentido contrário, daí aumenta o comprimento de onda e o período. Então, tu escreveu Hamilux G, Hamilux G, já faz uma flechinha, ó. Para frente, aumenta a frequência. No sentido contrário, que daí aumenta comprimento de onda e período. Então, o rádio, ele tem um grande comprimento de onda. Já o gama tem um pequeno comprimento de onda, mas uma grande frequência. Frequência aumenta para cá, comprimento de onda para cá. É legal tu saber que essa coisa chamada comprimento de onda, o lambda, ajuda na difração. O que é difração? É contornar as coisas. Então, as ondas de grande comprimento de onda, como o rádio, contornam as coisas com mais facilidade. Gente, tem que ser. Pensa que a onda de rádio, ela tem que contornar as montanhas para chegar na casa das pessoas. É por isso que o comprimento de onda da onda de rádio tem que ser gigantesco. Se tu pega uma onda de luz, a onda de luz tem um comprimento de onda menor que o rádio, ela não consegue contornar a montanha direito. E daí isso cria uma sombra. Mas, então, mais comprimento de onda ajuda a contornar as coisas. A onda de rádio, ela tem um comprimento de onda gigantesco porque ela tem que conseguir contornar os prédios e montanhas para chegar na casa das pessoas. Que mais que a gente pode falar sobre essas ondas? Vamos juntando um pouquinho de física moderna, a gente sabe que as ondas eletromagnéticas são formadas por bolinhas de energia pura chamadas de fótons. E tem que saber que a onda de mais frequência é feita de fótons de mais energia. Então, junto com a frequência, aumenta a energia dos fótons. Então, o gama é feito de fótons de alta energia. É por isso que quais que são as ondas eletromagnéticas que são mais perigosas para a saúde? As de alta frequência. Porque as de alta frequência, como são feitas de fótons de alta energia, essas bolinhas de alta energia podem danificar as tuas células, podem causar mutações. É por isso que quais que são as ondas eletromagnéticas que podem ser perigosas? Principalmente ultravioleta, raio-x e raio gama. Por quê? Como essas ondas têm frequência alta, os fótons têm alta energia. Esses fótons eles podem danificar as tuas células. É por isso que o ultravioleta, por exemplo, pode causar câncer de pele. É por isso que o exame de raio-x, se tu fizer muitos exames de raio-x, um só não vai fazer problema, mas altas doses de raio-x podem ser cancerígenas. Raio gama, isso é uma coisa que vem do núcleo de elementos radioativos, também pode ser cancerígeno por causa disso. Então, isso é o que a gente chama de ondas ionizantes. O que quer dizer ionizante? Quer dizer que elas têm tanta energia que elas conseguem arrancar elétrons do teu corpo. Arrancar elétron é criar um íons. Então, falando em ondas ionizantes, pensa em quem? Principalmente raio-x e raio gama, um pouquinho do ultravioleta também. É interessante tu saber, por exemplo, que o Sol, o que o Sol manda para nós? O Sol manda para a Terra infravermelho, manda luz e manda ultravioleta. O Sol manda tudo isso para nós. Só que essas ondas aqui, elas provocam efeitos diferentes no teu corpo. O infravermelho, por exemplo, ele é uma onda de frequência pequena. Como ele é uma frequência pequena, os fótons do infravermelho eles têm uma energia pequena. Então eles não conseguem te fazer muito mal. O máximo que o infravermelho faz é te esquentar. Então falou em infravermelho, associa isso com calor. A parte da luz do Sol que te esquenta é principalmente o infravermelho. Então, falou infravermelho, associa com calor. Já a luz visível, ela tem um pouquinho mais de energia que o ultravioleta. Ela também consegue te esquentar, mas além disso, ela estimula as células do teu olho. Por isso que isso aqui é a parte do Sol que tu enxerga. Já o ultravioleta, esse é mais perigoso. O ultravioleta, como ele tem uma frequência mais alta, a gente não enxerga, mas essa frequência alta consegue danificar as tuas células. É a parte do ultravioleta que vem do Sol, que é a parte que te bronzeia, é a parte que causa queimadura. Gente, queimadura do Sol não é a mesma coisa que a queimadura do fogo, por exemplo. Queimadura do fogo ela é causada pelo quê? O fogo está muito quente, tu mete a mão ali, ele mata as tuas células pela temperatura. A queimadura do Sol também é uma morte celular, mas ela não é causada pela temperatura. Não é que o Sol te esquentou tanto que queimou. A queimadura do Sol ela é causada pelo ultravioleta. São as ondas eletromagnéticas que estão matando as tuas células, tá? É por isso... E essa ultravioleta a gente não enxerga. É por isso que mesmo num dia nublado tu pode tomar um torrão, tá? Não é a luz que tu enxerga que está sendo bloqueada pelas nuvens que te queima. É o ultravioleta que é a parte do Sol que causa a queimadura solar.
E isso aqui as nuvens não bloqueiam direito, tá? Então isso aqui pode estar te queimando mesmo que não esteja enxergando. A parte do protetor, a parte do sol que o protetor solar tem que bloquear isso aqui é o ultravioleta. Mas enfim, Hamilux G, lembra que para frente aumenta a frequência, junto com a frequência aumenta a energia dos fótons, aumenta a chamada quantidade de movimento dos fótons. No sentido contrário, que aumenta o comprimento de onda e o período. Falou em ondas perigosas, quem são essas? As de frequência mais alta, perigosas para o ser humano. Dos fenômenos ondulatórios, isso são as coisas que as ondas podem fazer, é bom ter uma noção de cada fenômeno, para que ele serve. Reflexão é o que é? É uma onda que bate em alguma coisa e volta. Onde que a gente encontra reflexão? Ondas batendo e voltando. O espelho, ele faz reflexão da luz. O eco é uma reflexão do som, o som bate e volta, e tu escuta de novo, de novo, de novo. O sonar, aquele do submarino, ó, o que é o sonar? Basicamente, tu manda uma onda de som, essa onda de som bate em alguma coisa e volta. Pelo tempo que a onda demora para bater e voltar, tu sabe dizer se o submarino está perto ou longe. Então, o sonar é uma coisa que usa reflexão. Radar, aquele radar de avião, é uma coisa que usa reflexão de ondas. Qual que é a diferença entre sonar e radar? Tá? O sonar, ele é um radar que usa som. Então, o sonar usa onda mecânica. O radar, ele usa onda eletromagnética. Mas as duas coisas mesmo. É um aparelho que manda uma onda, bate e volta, e daí fica parece um pontinho assim, pelo tempo demorou bater e voltar, é aqui que tá o obstáculo, a coisa que eu tô identificando. Sensor de estacionamento de carro funciona assim, funciona por reflexão de ondas. Sabe aquele sensor que tu tá dando a ré e dele começa a pi, vai ficar uma bosta esse carro, hein? Impressionante. Imagina que aqui tá o carro, aqui tá a parede. O que acontece é que ele emite ondas normalmente de infravermelho, essa onda bate na parede e volta, e dele tem um detector, e o carro cronometra o tempo que a onda demora para bater e voltar. Pelo tempo que a onda demora para bater e voltar, o carro sabe dizer se a parede está perto ou longe, por exemplo. Então, reflexão é uma onda que bateu e voltou. Já refração, o que é? Refração é quando a onda muda de meio. Tava no ar, entrou na água. Tava no ar, entrou no vidro. Não sei. Se mudou de meio, o que tem que saber? Vai mudar de... mexeu no meio. O que muda com certeza? A velocidade. A frequência não vai mudar, porque tu não mexeu na fonte. Então, quando a onda muda de meio, ela muda de velocidade, mas a frequência não mudou. E o comprimento de onda. Esse muda junto com a velocidade, ó. Tu não precisa decorar, ó. Ai, meu Deus. Aqui, ó. V é igual a lambda vezes F. Se tu isolar o comprimento de onda, ó, ele é a velocidade dividido pela frequência. Quando a onda muda de meio, a frequência ficou igual, porque tu não mexeu na fonte, mas a velocidade mudou. E daí, na hora que a velocidade, por exemplo, diminui, o comprimento de onda diminui, que ele vai acompanhar essa velocidade. Então, resumindo, quando muda de meio, muda de velocidade e o comprimento de onda, mas a frequência continua igual. É legal tu saber que quando a onda muda de meio, essa mudança de meio pode causar desvios na onda também. Ao mudar de meio, a onda pode sofrer desvios, e esses desvios afetam a maneira como tu enxerga as coisas. É por isso que aqui, por exemplo, eu tô vendo a cabeça do cara num lugar e o corpo do cara no outro, porque a luz aqui que veio do rosto dele, ela veio pelo ar até a câmera. A luz que tá vindo do corpo dele, ela passou da água pro ar. Na hora que a luz passou da água pro ar, mudou de meio, refração. Mudou de meio, também mudou de velocidade. E ao mudar de meio, a luz também sofre um desvio, dá uma dobradinha. Essa dobradinha pode dar para a câmera a impressão, digamos, que a origem da luz estava mais para o lado. Então, os desvios da luz, quando ela muda de meio, distorcem a maneira como a gente enxerga as coisas. É por isso que quando tu olha uma coisa dentro da água, tu olha uma piscina de fora, ela parece mais rasa do que ela realmente é. É por isso, essa é a base, por exemplo, das lentes. Por que eu tenho um pedaço de vidro na minha cara? Porque ele é feito de vidro, a luz, quando vai fazer ar, vidro, ar, ela mudou de meio. Ao mudar de meio, a luz sofreu desvios. Esses desvios que a luz sofre quando ela passa pelo vidro podem ser usados para corrigir algum desvio que a luz faz no meu olho que não deveria. Daí tu enxerga melhor. Então, resumindo, refração é quando muda de meio, vai mudar de velocidade e comprimento de onda, e saibam que ao mudar de meio, isso pode ser acompanhado de um desvio. Difração, o que é? É quando a onda contorna uma abertura ou um obstáculo. Por exemplo, está vindo a onda por aqui, quando passa pela abertura, nota que ela não segue reto, ela se espalha. Nota que na difração tu não mudou de meio,
tu só deu a volta na abertura. Por exemplo, por isso que tu pode pôr o modem de Wi-Fi no teu quarto e o sinal pega na cozinha, porque esse sinal de Wi-Fi ele consegue contornar os móveis da tua casa para se distribuir pela tua casa. Lembra que, claro, não é perfeito, mas funciona. Quanto menor for a abertura ou maior o comprimento de onda, isso ajuda para a onda contornar, isso ajuda na difração. Já a polarização, o que que é? Polarização é quando tu pega uma onda que está vibrando de qualquer jeito e tu obriga essa onda a ficar só na vertical, ou tu pega uma onda bagunçada e faz ela ficar só na horizontal. Então isso aqui é o que a gente chama de uma polarização. Polarização, de certa forma, é que nem filtrar a onda. Tu pega uma onda que está sacudindo de qualquer jeito, tu diz, olha, mas daqui em diante é só a parte vertical que vai passar, ou daqui em diante é só a parte horizontal que vai passar. O que vocês têm que saber? A polarização é o único fenômeno que não serve para todas as ondas. Todos os fenômenos podem ser todas as ondas. Reflexão pode ser qualquer onda. Refração pode ser qualquer onda. Difração, qualquer onda. E assim vai. A polarização é o único fenômeno que não é para todas. O único que não é para todas. A polarização, gente, ela é só para ondas transversais. Quem que é transversal? Pensa assim, as eletromagnéticas são transversais, a onda na corda, que é mecânica, também é transversal. O som não é transversal, o som é longitudinal. Então, polarização para o som não serve. Então, tem que saber que polarização é o único fenômeno que não é para todas as ondas, é só para as transversais. O som, como é longitudinal, ele não faz essa coisa chamada polarização. Tá. E interferência, o que que é? Interferência é quando uma onda encontra com outra onda, e ela vai mexer na amplitude, no tamanho dessa onda. Por exemplo, lembra que a interferência pode ser construtiva. O que é construtiva? É quando... Ai, meu Deus, usei a caneta errada. É quando uma onda, por exemplo, uma crista encontra com a outra, ou um vale encontra com o outro, daí as ondas se somam. Agora, interferência também pode ser destrutiva. Destrutiva é quando uma crista encontra um vale, daí as ondas podem se cancelar. Então, resumindo, quando uma onda encontra com a outra, elas podem se reforçar ou se cancelar. Depende de como é que tá o desenho. Gente, sempre que falar que uma onda reforçou ou cancelou outra, tu associa isso com interferência. Por exemplo, aquele fone que cancela o ruído. O fone que cancela o ruído, se ele cancelou, ele falou em cancelar alguma coisa, ele fez o quê? Uma interferência destrutiva. Se eu tivesse reforçado o som, eu teria que fazer uma interferência construtiva. Cor de bolha de sabão, a título de curiosidade, também é criada por interferência. Quando a luz bate numa bolha de sabão, a luz que reflete num pedaço da bolha de sabão encontra a luz que reflete em outro pedaço da bolha de sabão. E daí essas luzes, quando se encontram, elas podem se reforçar ou se cancelar. Daí tu olha para a bolha de sabão, em alguns lugares está avermelhado, em outros azulados, porque em algum lugar reforçou o vermelho do ambiente, em outro lugar reforçou o azul do ambiente, e assim vai. Então, cor de bolha de sabão, por exemplo, aquelas corzinhas que tu vê numa bolha de sabão, é causada por interferências das luzes se batendo ali. Que mais? Da parte de acústica, gente, que basicamente é a parte da física que estuda o som. O que eu queria lembrar vocês, como eu já falei, né? O som, ele é uma onda mecânica, então ele não viaja pelo vácuo, e ele é longitudinal. E é bom tu ter uma noção que não é qualquer som que o ser humano consegue escutar, tá? Para o ser humano escutar o som, a frequência tem que estar entre 20 e 20 mil Hz. Só para vocês terem uma noção, tá? Se a frequência tiver entre 20 e 20 mil, daí o ser humano consegue escutar. Isso aqui é o que a gente chama de som. Se a frequência tiver acima de 20 mil, o ser humano não escuta. E daí a gente chama isso de ultrassom. Aquele exame médico chamado de ultrassom só tem esse nome porque ele usa ondas de frequência acima de 20 mil Hz. E se ele está abaixo de 15 Hz, também não escuta. Mas daí a gente chama de infrassom, quer dizer que está abaixo das frequências do som. Lembrando que, no caso do som, tem 3 coisas que dizem como é que tu vai escutar esse som. A primeira delas é a frequência. A frequência desse som também te diz se ele vai ser mais agudo ou mais grave. Um som de frequência alta é um som agudo. Um som de frequência baixa é um som grave. Então a frequência é o que te diz a sensação de agudo ou grave. É por isso que aquele instrumento musical muito grave é chamado de baixo. É porque a frequência é baixa. O
que tem que tomar cuidado com o vocabulário? Como assim? Na física, tá? Quando a questão chamar de som alto ou de som baixo, a questão tá falando da frequência. Alto e baixo são adjetivos que na física são usados para falar de frequência. Então, som alto quer dizer o quê? Frequência alta, com som agudo. Som baixo quer dizer o quê? Frequência baixa, com som grave. Então, frequência na física é sinônimo de altura do som. Se a questão falar em alto ou baixo, ela tá falando de frequência. Por que eu tô enchendo o saco com isso? Porque no dia a dia, a gente normalmente usa os adjetivos alto e baixo para falar de volume, né? Ah, baixa essa merda. Na física, alto e baixo para som não tem nada a ver com volume. Alto e baixo é usado para falar de frequência. Então, frequência quer dizer o quê? A questão pode chamar de altura do som, alto ou baixo, agudo ou grave. Detalhe, a frequência também te diz a nota musical. Pensa que do dó pro ré pro mi foi de grave para agudo. Então, quando tu muda a frequência do som, tu tá mudando a nota musical. No caso da luz, a frequência é a cor. No caso do som, a frequência é a nota musical. É interessante, né? Porque tem 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais. Frequências de luz, frequências de som. A amplitude desse som, que daí vai te dizer o que a gente chama de intensidade, que é aquilo que no dia a dia a gente chama de volume. Na física, a gente não usa o termo volume, tá? Porque volume na física seria a área da base vezes a altura. Na física a gente chama de intensidade. Mas a amplitude é aquilo que normalmente tu chama de volume no dia a dia. Então, grande amplitude... Ó, errei a caneta de novo. Grande amplitude, pouca amplitude. Então, se tu mexer na frequência, ele muda de agudo para grave. Se tu mexer na amplitude, daí ele muda o volume. O adjetivo que a questão vai usar aqui é chamar de forte ou fraco. Então, um som forte é uma grande amplitude. Som fraco é uma pequena amplitude. E, por fim, existe uma coisa chamada de timbre. O timbre representa, na verdade, o formato da onda. O que eu quero dizer com isso? Se tu olhar a onda que sai da tua voz, a onda que sai de um piano, a onda que sai de um violino, eles têm formatos levemente diferentes. E o cérebro escuta isso de maneiras diferentes. É por isso que se tu tocar a mesma música num piano, numa flauta, tu sabe dizer, não, mas isso é um piano, isso é uma flauta. Alguma coisa mudou. Sempre que mudar um instrumento, mudou o timbre, o formato da onda. Então, sempre que ele perguntar o que muda de um instrumento para o outro, o que mudou do piano para a flauta, mudou o timbre, o formato da onda. Isso muda também de uma pessoa para outra. O formato da onda da voz de uma pessoa é como se fosse a impressão digital da tua voz, é diferente da outra. É por isso que tu escuta uma música e tu sabe dizer, essa é a Sandy, esse é o Júnior, esse é o Chitão, esse é o Chororó, porque cada um tem o seu timbre, o seu formato de onda de voz. Fica esperto, se eu perguntar o que mudou, por exemplo, do dó do piano pro dó do violino, mudou o instrumento, então mudou timbre. Agora, se eu perguntar o que mudou do dó do piano pro ré do piano, putz, mudou a nota musical, então agora mudou a frequência. Professor, mas se for do dó do piano pro ré da flauta? Bom, daí mudou o timbre e a frequência, porque mudou o instrumento e a nota musical. Inclusive, existe uma coisa chamada efeito Doppler, que é importante a gente lembrar. Efeito Doppler é o famoso... No fundo, o que é isso? Efeito Doppler, tá, gente? É uma coisa que, vou dar um spoiler pra vocês, é uma coisa que vai... Opa, passei o slide sem querer. Efeito Doppler é uma coisa que vai mexer na frequência. E é uma coisa que acontece quando tem movimento entre quem tá... Pensa que tem uma fonte, alguém que está fazendo um som ou uma luz, e tem um observador, alguém que está escutando, está vendo esse som, essa luz. Quando eles se aproximam ou se afastam, isso vai mexer na frequência que tu vai escutar. Sempre que as coisas se aproximam, o cara que está escutando esse som vai ouvir uma frequência maior do que a frequência original. Então, por exemplo, se eu te disser que a frequência do som que sai dessa moto é 400 Hz. Ah, por que 400? Ah, tô inventando. Para esse cara aqui, ó, a moto está se aproximando dele. Então ele vai escutar... Nossa, que o movimento da moto deixa as ondas mais juntinhas. Daí vai passar várias ondas por segundo, sacode o ouvido dele várias vezes por segundo, a frequência que ele escuta fica mais alta. Para esse cara, eu vou inventar, vamos dizer que a frequência ficou 410. O importante é o quê? Que ele está escutando uma frequência maior do que ele estaria escutando se a moto tivesse parada, maior do que o original. Lembra que mais frequência é um som mais agudo. Já para essa pessoa que está aqui atrás, a moto está se afastando dela. Como a moto se afasta dela, as ondas estão mais distantes, o ouvido dela sacode menos vezes por segundo, ela vai escutar uma frequência menor, 390, não sei, que seria o som o quê? Mais grave. Então, esse cara tá ouvindo o som da moto mais agudo.
ela tá ouvindo o som... Gente, vocês já repararam isso? Quando a moto passa por ti, quando ela tá se aproximando, o som tá mais agudo. Quando ela se afasta, o som tá mais grave. Cadê? Por que mudou o som? É a mesma moto, por que mudou? Antes era agora é efeito Doppler. Quando aproxima ou afasta, tu escuta de um jeito diferente. Quando aproxima, fica mais agudo, quando afasta, fica mais grave. Fórmula 1 dá pra notar isso bem direitinho, né? Por exemplo, o carro passando, mosquito. Agora tu já sabe, quando ficou mais agudo, é porque ele tá aproximando, quando for mais grave, é porque ele tá afastando. Além disso, o efeito Doppler, ele não serve só pro som, tá? Então, o efeito Doppler é o quê? Quando tem movimento. Gente, o importante não é a distância, tá? Não é se a moto tá perto ou longe. O importante é o movimento, tem que aproximar e afastar. Se ela estiver na esquina e parada, não acontece nada, tá? É o movimento que cria o efeito Doppler. O efeito Doppler, ele serve pra luz também, tá? Quando a moto aproxima de ti, não só a frequência do som aumenta, a frequência da luz aumenta. E quando ela afasta, a frequência do som diminui e a frequência da luz diminui. O efeito Doppler da luz, ele é mais difícil de perceber. Tu só nota isso quando tem uma coisa andando muito rápido ou se tiver um aparelho muito sensível. Então, nosso olho não nota isso, tá? Mas o efeito Doppler da luz para moto também existe, enfim, para qualquer coisa. Detalhe, é graças ao efeito Doppler que funciona, por exemplo, aqueles radar. Sabe aquele radar? Meu pai chama de um secador de cabelo, é o radar móvel, assim, de velocidade. O que acontece? Esse radarzinho aqui, como é que ele sabe se o carro tá andando rápido ou devagar? Ele usa, na verdade, efeito Doppler. O que acontece, só pra vocês terem uma noção, tá? É que tu pega o radarzinho aqui. Esse é o radar. Lembra que rádio é de radiação, é uma coisa que usa onda eletromagnética, na verdade. E aqui tem um carro. Gente, eu tô exagerando no desenho, até porque o meu radar tá maior que o meu carro, né? Ilustração de altíssima qualidade aqui. O que acontece? Esse radar, ele emite uma onda. Na prática, esses radares, eles não usam o efeito Doppler do som, porque tem muito barulho na rua, o som ia ser confuso. Eles usam o efeito Doppler de micro-ondas. Mas, basicamente, o radar, ele emite uma onda de micro-ondas. Eu vou inventar aqui, vamos dizer que a frequência é 1000 Hz. Na verdade, não é outro número, mas assim vai ficar mais bonitinho. Se o carro estiver parado, a onda iria simplesmente bater no carro, refletir e voltar. Só que, imaginem que ao invés de parado, até apagar aqui, esse carro está em movimento. Se ele está em movimento, vamos dizer que ele está se aproximando do radar. O que acontece? Se a onda bater no carro e o carro está em movimento, pensa quando vai bater no carro e vai voltar. Quando a onda voltar, é como se o carro fosse a fonte da reflexão. É ele que está mandando a onda refletida. E na hora que ele se aproxima, o que acontece? Na hora que ele aproxima, tem efeito Doppler. Gente, se uma onda bate numa coisa que está se mexendo, vai ter efeito Doppler junto com a reflexão. Na hora que o carro se aproxima, pensa que a onda bate no carro e ele se mexe para cá, meio que o carro espreme a onda e ela vai voltar assim, ó. Como o carro tá, pensa assim, o carro está aproximando. Se ele está aproximando, a frequência aumenta. Então essa frequência agora vai virar um número maior, sabe? 1020, eu estou inventando esses números. O importante é que na hora que a frequência aumenta, o aparelho recebe essa frequência de volta e compara as duas. Pela mudança de frequência, o aparelho sabe dizer se o carro está andando rápido demais ou não. Porque quanto mais rápido o carro andar, mais esse efeito acontece. Ele sabe se precisa multar o carro ou não. Então, resumindo, quando a onda bate num carro que está se mexendo, num objeto que está se mexendo, pode ter efeito Doppler junto. O que é importante lembrar? Quando aproxima, a frequência aumenta. Quando afasta, a frequência diminui. Professor, e a velocidade do som mudou? A velocidade da onda mudou? Não, a velocidade depende do meio. Isso é uma onda que está no ar, isso também é uma onda que está no ar. Como não mudou o meio, a velocidade da onda não mudou. Fica esperto. Que mais? Da parte de física térmica, para a gente ir para os finalmente dessa nossa revisão aqui, dilatação. Dilatação é uma coisa que está meio fora de moda de cair em prova, vou ser bem sincero, tá? Não é todo ano que aparece, não estou dizendo que não vai cair, né? Mas não é todo ano que aparece. O que é legal tu lembrar? Dilatação é uma coisa que acontece quando tu esquenta ou esfria alguma coisa e ela muda de tamanho. Lembra que a temperatura tem a ver com quão agitadas estão as moléculas. Mais temperatura quer dizer que as moléculas estão mais agitadas, elas têm mais o quê? Energia de movimento. Só que quando tu esquenta, como as moléculas ficam mais agitadas, elas precisam de mais espaço, daí o objeto aumenta. Do mesmo jeito, quando tu esfria, o objeto encolhe. O que eu queria chamar a atenção para vocês? Tem aquelas formulinhas de dilatação. Isso aqui é a variação do comprimento, isso é a variação da área, isso é a variação do volume. Professor, como é que eu vou saber se eu tenho que calcular a variação do comprimento, da área ou do volume? Vai parecer uma resposta idiota, mas é sincera, lendo a pergunta. Ele vai ter que dizer se ele quer um comprimento, uma área ou um volume. Como é que tu calcula? Gente, a estrutura da fórmula é sempre a mesma. É sempre o valor do começo
vezes um coeficiente que depende do material, vezes a variação da temperatura. Então, a variação do comprimento é o que é? É o comprimento do início, vezes um coeficiente que depende do material. Para comprimento a gente usa a letra grega alfa, a questão vai te dar isso se precisar, vezes a variação da temperatura. Ah, professor, se fosse a variação da área, daí a área inicial, vezes um coeficiente, vezes a variação da temperatura. Professor, se fosse a variação do volume, volume inicial, coeficiente e variação de temperatura. O que é legal de saber? O coeficiente que a gente usa para a área, que é o beta, ele vale o dobro do alfa, que é o que a gente usa para comprimento. Pensa que área é 2 dimensões, daí fica o dobro do valor. O coeficiente que a gente usa para volume, que é o gama, ele vale o triplo do alfa, que é o coeficiente que a gente usa para comprimento. Pensa que volume é 3 dimensões, fica o triplo do coeficiente. Alguns ratões, pegadinhas que eu queria lembrar vocês. Se tu tiver um anel que tem um furo e tu esquenta, o que acontece? O lado de fora aumenta e o lado de dentro também aumenta. A gente lembra da rima. Quando a coisa esquenta, o furo aumenta. Todo o objeto dilata para fora, tá? Não achem que se tu pegar um anel e esquentar, ele vai virar um donut. Não, gente, visualizem a dilatação como dar um zoom numa foto. O lado de fora vai para fora, o lado de dentro também vai para fora. Todo o material cresce proporcionalmente. Então, quando a coisa esquenta, o furo aumenta. Visualizem a dilatação como dar um zoom numa foto. Outra coisa que eu queria lembrar vocês é a chamada dilatação anômala da água. O que eu quero dizer com isso? Dilatação anômala. Anômala de anormal. A maioria das substâncias, quando tu esquenta, ela aumenta, né? A água, se tiver entre 0 e 4 graus, tem que saber esses números cabalísticos de cor, ela se comporta ao contrário. O que eu quero dizer com isso? A água, se tiver entre 0 e 4 graus, quando tu esquenta, ela encolhe, ela se comporta ao contrário, mas é só entre 0 e 4, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que isso inclui o congelamento da água. A água congela a 0 graus. Nessa faixa, 0 graus, a água está se comportando ao contrário. A maioria das substâncias, quando congela, encolhe. A água não. A água, quando congela, é dilatação anômala. Ela expande. É por isso que tu coloca uma latinha de cerveja, de espumante, sei lá, no congelador, depois de um tempo ela estoura, porque tem água ali dentro. E a água é uma das substâncias, quando congela, ela aumenta ao invés de encolher. Então lembra da dilatação anômala da água. A água entre 0 e 4 graus se comporta ao contrário. Uma coisa interessante é que quando a água congela, eu falei para vocês que a água opa, fazer em azul, né? Uma poça d'água. Quando ela congela, ela expande. Então o cubo de gelo que se forma, ele é um pouquinho maior do que o tamanho que a água tinha quando ela estava líquida. Isso tem uma consequência importante, que é graças a isso que o gelo boia, né? Porque o que faz uma coisa boiar ou afundar é a densidade. E a densidade é a massa dividida pelo volume. Quando a água congela, ela ganha volume, ela expande. Então ela fica menos densa, por isso que ela boia. Então é graças à dilatação anômala da água que o gelo fica em cima. É por isso que quando um lago congela, o gelo fica em cima, por causa da dilatação anômala, que daí quando congela o gelo fica menos denso, ele boia. Inclusive, uma outra consequência disso, isso é uma pergunta bem específica, faz um tempo que eu não vejo essa cair em prova, mas vai que... se tu pegar, por exemplo, um copinho com água, isso na verdade caiu até na URGS, não faz tanto, mas pega um copinho com água e tem um cubinho de gelo que está boiando aqui nesta água. Quando o gelo derrete, o que acontece com o nível da água? Quando o gelo derrete, a água continua exatamente no mesmo nível que ela estava antes. É que quando o gelo derrete, tu poderia pensar, professor, olha só, esse pedaço que está aqui fora, ele vai escorrer para cá. Não vai fazer o nível da água subir? Por incrível que pareça, não. Por causa da dilatação anômala. Quando a água congelou, ela expandiu. Quando ela derrete, ela encolhe de volta. E por incrível que pareça, uma coisa compensa a outra. E quando a água derrete, ela encolhe. E isso compensa de tal maneira que o nível da água continua exatamente igual, tá? Então, se tem um cubo de gelo que está boiando na água e ele derrete, a água não sobe nem desce. Ela continua exatamente no mesmo nível. Outra coisa que eu queria lembrar vocês é justamente calorimetria. Lembrando que calor é uma transferência de energia do quente para o frio. Não existe na física calor parado, o calor é sempre uma energia que está passando do quente para o frio. E o que é legal de saber? Pega um copinho com água que está, por exemplo, a 20 graus. Daí tu dá calor para ele, ele vai esquentando até chegar em 20. Quando ele muda de temperatura, a gente chama isso de um calor sensível. E daí como é que tu calcula? A famosa formulinha do que macete. Agora, se ele mudar de estado físico, daí a famosa formulinha do que mole. Toma cuidado, tá? Sempre que tu ganha calor, tu muda de temperatura. Falso. Pensa na água fervendo. Ela tá a 100 graus, ela tá recebendo calor e ela continua a 100 graus. Lembra que a água, enquanto ferve, ela continua a 100 graus.
Ela está ganhando calor, mas ela não está mudando de temperatura. O calor ele pode ser usado para mudar o estado físico, tá? Não só para mudar de temperatura. Então, mudou de temperatura, que é macete. Mudou de estado físico, daí a famosa formulinha do Q mole. M é a massa, C é uma coisa conhecida como calor específico, a questão vai te dar se precisar, ΔT é a variação da temperatura. Esse L também é uma coisa que a questão vai te dar se precisar, M é a massa que mudou de estado. Uma outra dica, sempre que ele fala em misturar coisas, misturou café quente com água quente, misturou café com leite, a soma dos calores trocados tem que ser 0. Eu queria chamar a atenção principalmente para esse cara aqui, ó, o calor específico. O calor específico, primeiro é ele que vai mandar nas unidades, mas o calor específico, basicamente, é um valor que depende da substância. E o que tem que saber? Cada material tem o seu. O calor específico da água é diferente do calor específico do ferro. E uma substância que tem um alto calor específico é uma substância que exige muito calor para mudar de temperatura. É que assim, existem algumas substâncias que mudam de temperatura com mais facilidade do que outras. Tem substâncias que com um pouquinho de calor, pá, ela esquenta. Tem outras substâncias que tem que pôr muito calor para conseguir fazer ela esquentar. Pensa que alto calor específico só pela formulinha. Se isso aqui é um número grande, Qzão é o calor, vem de quantidade de calor, né? A quantidade de calor que tu precisa é grande também. Então, alto calor específico é uma substância que exige muito calor para mudar de temperatura. Um exemplo clássico disso é justamente aquele exemplo da praia. A areia, ela tem um calor específico pequeno. Calor específico pequeno quer dizer que ela exige pouco calor para mudar de temperatura. Então tu põe um pouquinho de calor na areia, tum, ela já esquenta. Por isso tu vai na praia de manhã, 9 horas da manhã, aquela areia desgraçada já tá queimando teu pé. Porque a areia esquenta com facilidade, ela exige pouco calor para mudar de temperatura. Tu chega na praia, um pouquinho de luz do sol, essa areia já tá fervendo. Já a água tem um alto calor específico. Alto calor específico quer dizer que ela exige muito calor para mudar de temperatura. A água, gente, um pouquinho de calor para a água não faz nem cosquinha. Por isso tu vai na praia 9 da manhã, a areia desgraçada já tá queimando teu pé, tu chega na água que tá gelada aquela merda. A água, gente, ela precisa de muito calor para mudar de temperatura. Então vai levar horas até a água receber calor suficiente para esquentar. Por isso que de manhã a água ainda está gelada. Mas às vezes, daí o que acontece? Daí tu vai, a areia ela esquenta e esfria com facilidade. Ela precisa de pouco calor para mudar de temperatura. É por isso que o deserto ele é muito quente de dia, mas o deserto ele é muito frio de noite. Porque assim como a areia recebeu um pouquinho de luz do sol já fica quente, assim que o sol vai embora, a areia perde um pouquinho de calor para o ambiente, ela já esfria de novo. Daí na praia, no entardecer, a areia já está gelada, tu caminha ali tranquilamente. A água é o contrário. A água, como ela tem um alto calor específico, ela precisa de muito calor para mudar de temperatura. Então, vai levar horas até a água esquentar. Quando tu chega na praia no fim do dia, agora sim a água já tá morninha, porque depois de ficar o dia inteiro recebendo luz do sol, agora sim a água vai estar... já vai ter esquentado o suficiente. Mas, assim como a água precisou ficar horas ganhando calor para esquentar, o sol foi embora, a água começa a perder calor para o ambiente. Vai levar horas até a água perder calor suficiente para esfriar de volta. É por isso que a água só vai ficar gelada de volta no meio da madrugada. Então, no fim da tarde, ela ainda está morninha. Então, resumindo, falou em calor específico pequeno, pensa na areia do deserto. É uma coisa que com pouco calor já muda de temperatura. Então, esquenta fácil, esfria fácil. Muito quente de dia, muito frio de noite. Falou em calor específico alto, pensa numa coisa que exige muito calor para mudar de temperatura. Pensa na água. É difícil fazer ela esquentar, é difícil fazer ela esfriar. E só para conectar isso aqui com geografia, já que a gente está fazendo uma revisão aqui completaça, já estou há quase 1 hora falando, tu pode conectar isso com os ventos, né? Como a areia de manhã na praia, a areia quente esquenta o ar em cima dela, e daí aqui o próprio ar quente sobe, aquecido pela areia. E daí o ar frio que está em cima da água escorre para cá para ocupar o espaço deixado pelo ar quente. Isso a gente chama de brisa marinha. Por isso tu chega na praia de manhã e tem aquele vento desgraçado soprando areia na tua cara, vai comprar um milho, tá cheio de areia aquela merda. No fundo é o ar escorrendo daqui para cá. Lembra que de noite fica o contrário. De noite é a água que tá mais quente do que a areia. Então é a água que esquenta o ar em cima dela. E daí o ar quente que tá em cima da água sobe, ar quente sobe, ar frio desce.
e o ar frio que está em cima da areia daí escorre para cá para ocupar o espaço deixado pelo ar quente. Então nota que o vento fica, a brisa marinha, né, ele fica ao contrário de dia e de noite na praia. De dia ele vai da água para areia, de noite da areia para água. Por isso de noite é mais fácil morrer afogado, né? O vento te empurra para o fundo, além de muitas pessoas não te enxergarem para te resgatar. Enfim, meio pesado esse exemplo. Falando justamente em ar quente subindo e descendo, eu queria lembrar vocês dos processos de transferência de calor. Como é que passa essa energia de um objeto quente para um objeto frio? Tem basicamente 3 jeitos: condução, convecção e radiação. Condução, o que que é? Condução, cadê a caneta aqui? Condução é o calor que é transmitido por colisões no interior do material. Por exemplo, o fundo da panela fica quente, os átomos ficam se batendo e vão transmitindo energia, até que depois de um tempo, os átomos se batendo vão transmitir energia para a tua mão. Então, condução é a energia que é transmitida pelas colisões dos átomos e moléculas que existem ali dentro. É legal tu saber que existem materiais que conduzem o calor rápido. Existem outros materiais que conduzem o calor devagar. Por exemplo, metais são excelentes condutores de calor. Por isso, se for uma panela de metal com um cabo de metal, provavelmente essa pessoa vai queimar a mão, porque o metal conduz o calor rápido para dentro da tua mão. Já, por exemplo, madeira, a madeira transmite o calor devagar. Então, se o cabo for de madeira, tu pode ficar segurando, vai levar horas até o calor ser transmitido para tua mão. Isso é o que a gente chama de condutores e isolantes térmicos. Metais não só são bons condutores de eletricidade, metais são bons condutores de calor. Eles transmitem rápido o calor para dentro ou para fora das coisas. É por isso que normalmente um metal parece frio também. Quando tu encosta num metal, ele rouba o calor rápido da tua mão, ele esfria a tua mão e te dá a sensação que ele está gelado, mesmo que ele não esteja gelado de verdade. Então metais sempre são muito rápidos para transmitir calor para dentro ou para fora das coisas. É por isso que a panela é de metal, né? Quando tu coloca um bife ali, ou um brócolis, isso aqui é uma aula inclusiva, tu quer que o metal transmita calor rápido para dentro ou para fora desse brócolis. Mas é por isso que algumas panelas, o cabo daí é de outro material, para não transmitir o calor para tua mão. Panela que tem cabo de metal normalmente é feita para tu poder enfiar ela no forno sem derreter o cabo, né? Detalhe, roupa é um péssimo condutor de calor, roupa é isolante térmico. Por isso que a gente usa roupa, além de não balançar as coisas por aí, tá? A roupa, no fundo, ela não te esquenta. A roupa, ela só serve de isolante. A roupa, quem produz calor é o teu metabolismo. E a roupa só dificulta que a energia que o metabolismo produz escape para o ambiente. Lã, cobertor, roupa são sempre isolantes térmicos. O cobertor, de novo, ele não te esquenta, tá? A menos que ele esteja pegando fogo, daí tu tem problemas maiores. O cobertor só serve de isolante. Quem te esquenta é o teu metabolismo e o cobertor só dificulta que isso escape para o ambiente. Então, condução, calor transmitido por colisões no interior do material. Lembra que alguns metais conduzem calor rápido, outros conduzem calor devagar. Convecção, o que que é? Convecção é aquela coisa de que água quente sobe, água fria desce. Ar quente sobe, ar frio desce. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, a convecção, gente, isso é só nos fluidos. O que que é um fluido? Fluido é um líquido ou um gás, tá? Então, ar quente sobe, água quente sobe. A convecção, ela não serve para os sólidos. Gente, não acha que se tu esquentar a parede da tua casa, o tijolo quente vai subir, o tijolo frio vai descer, tá? Pelo amor de Deus. Num sólido, os átomos estão presos no lugar. Então, o sólido não tem esse movimento de sobe e desce. E radiação, o que que é? Radiação é a parte do calor que está sendo transportado por ondas eletromagnéticas. Esse fogo, ele está produzindo luz, ele está produzindo infravermelho, e a onda transporta energia. As ondas eletromagnéticas também estão levando energia. Detalhe, qual que é a principal onda que transporta calor? Infravermelho. Não que as outras ondas não possam transportar energia, né? Mas no dia a dia, a principal onda eletromagnética que está levando calor de um lado para o outro, infravermelho. Então, normalmente falou em onda transportando calor, pensa em infravermelho. É assim, por exemplo, que o Sol consegue esquentar a Terra. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, gente, é que se for vácuo, a única coisa que tu pode ter é esse processo aqui, a irradiação. Por quê? Gente, se for vácuo, pensa que aqui está o Sol, aqui está a Terra. Gente, se for vácuo, não tem átomo para ficar se batendo, então não tem condução, e não tem nenhum líquido ou gás para ficar subindo e descendo aqui no meio, então também não tem convecção. Então no vácuo não tem condução nem convecção, mas as ondas eletromagnéticas podem viajar no vácuo, tá? Então se for no vácuo, o único jeito de transmitir calor é o quê? A irradiação, ondas eletromagnéticas. Então no dia a dia a gente tem os três, mas no vácuo só tem esse aqui. Outra coisa que é interessante é que esse infravermelho, como qualquer onda, ele pode ser refletido. Uma coisa espelhada não só reflete a luz, uma coisa espelhada reflete também o infravermelho. É por isso que tu embrulha o teu peru com papel alumínio no Natal.
Porque daí o infravermelho que iria sair do peru bate no papel alumínio e volta, isso concentra o calor ali dentro. Então o peru cozinha melhor por dentro antes de queimar por fora. É por isso que o meu pai, quando estaciona o carro no sol, também coloca aqueles papel alumínio no painel, acho bagaceiro aquilo, para quê? Para refletir a luz, refletir o infravermelho e não deixar essas ondas do sol entrar dentro do carro não esquenta tão rápido. É por isso que o copo Stanley é espelhado por dentro. Por que uma garrafa térmica é espelhada por dentro? Isso aqui serve, por exemplo, tem uma bebida quente, bate o infravermelho no espelho, ele não consegue escapar. E daí o infravermelho não consegue levar o calor embora. Além disso, entre uma parede e outra, idealmente existe vácuo, porque no copo Stanley, na garrafa, você já repara que ele é menor por dentro que por fora, a parede é dupla, e entre uma parede e outra existe vácuo. Porque se tem vácuo, pelo menos de uma parede para outra, não tem molécula para se bater, nem líquido ou gás para ficar subindo ou descendo. Então, de uma parede para outra, se tiver vácuo, tu não vai ter nem condução, nem convecção. Já o espelho serve para matar o infravermelho, a irradiação. Então pensa que o objetivo da garrafa térmica do copo Stanley é não deixar o calor sair nem entrar. Como é que tu faz isso? Tu tem que impedir os três processos. O vácuo é para matar a condução e convecção. A parte espelhada é para matar a irradiação. Que mais? Eu coloquei uma... Lembra que quando tu fala dessa irradiação aqui, do sol te esquentar, por exemplo, com ondas eletromagnéticas, a cor da tua roupa faz diferença, né? Uma roupa preta, ela absorve mais do que uma roupa clara. Então, se tu for pro sol com uma roupa escura, tu vai esquentar mais rápido, porque tu tá absorvendo mais dessas ondas. Essa parte todo mundo lembra, mas não esqueçam que o objeto escuro ele absorve mais, mas ele também emite mais. Então a roupa preta, quando tu vai no sol, ela esquenta mais rápido. Mas daí quando tu vai na sombra, ela esfria mais rápido para compensar. Então o preto ele é sempre mais rápido, tanto para esquentar quanto para esfriar. Às vezes as pessoas esquecem da parte do esfriar, tá? Então o preto ele é rápido para esquentar, mas ele depois vai emitir ondas embora para compensar. Que ele absorve mais e ele emite mais, então o preto ele é rápido para esquentar, mas ele também é rápido para esfriar. Para a parte de gases, para finalizar, se eu não me engano agora pensando de cabeça, na última prova do FSM isso não apareceu, mas lembra que um gás tem pressão, volume e temperatura, principal coisas para lembrar, quando tu compara um gás antes e depois de mexer nele, pressão, o famoso PVT igual a PVT, pressão, volume e temperatura. Pressão e volume tu pode usar a unidade que tu quiser, desde que tu use a mesma dos dois lados. Temperatura tem que ser em Kelvin, senão uma fada morre, tá? Então, temperatura para gases é sempre em Kelvin. Para quem não lembra, como é que tu acha a temperatura em Kelvin? Tu vai pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Então, toma cuidado. Para gases, temperatura sempre em Kelvin. Vale a pena saber aqueles nomezinhos. Se eu te disser que tu mexeu no gás de maneira isotérmica, iso quer dizer igual, térmica lembra a temperatura, então isotérmica quer dizer que a temperatura ficou constante. Isobárica, bar, pensa que é o lugar que tu vai para aliviar as pressões, tomar umas com os amigos, isobárica, idiota, mas funciona, tem a ver com pressão constante. E isovolumétrica ou isocórica são sinônimos, daí quer dizer que o volume ficou constante. Uma dica, para um gás, se tu não mexeu no volume, tu não tem trabalho. E provavelmente a favorita de prova é a adiabática. Adiabática quer dizer o quê? Que não trocou calor. Adiabática ninguém é constante, quer dizer que não teve troca de calor. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, pegar um exemplo de uma adiabática, olha só. O exemplo, normalmente, tá? Às vezes, quando é adiabática, a questão não fala, é adiabática. Às vezes a questão só fala o seguinte, tu mexeu no gás de maneira muito rápida. Qual que é a ideia? Se foi muito rápido, não dá tempo de trocar calor. Ideia adiabática. Então você vai falar que o gás expandiu ou comprimiu muito rápido, tu associa com adiabática. Não dá tempo de trocar calor. Um exemplo clássico disso é quando tu vai passar um desodorante. Gente, desodorante spray, tá? Eu tô falando de gases, não um roll-on. Quando tu aperta aquele negócio do spray, o gás sai dali de dentro. Ele tá expandindo, porque ele tava preso aqui dentro, ele tá sendo uma expansão. Só que esse gás, ele sai dali de dentro tão rápido que ele não tem tempo de trocar calor. Então, uma expansão chamada de adiabática. Ele não trocou calor, mas tem uma pegadinha aqui. Ele não troca calor, mas ele vai esfriar. Como é que ele esfria se ele não trocou calor? É que é o seguinte, ó, quando esse gás expande, existe uma atmosfera aqui fora, né? Na hora que o gás sai dali de dentro, ele tem que empurrar essa atmosfera
para abrir caminho no meio dela. E na hora que ele empurra essa atmosfera, ele está gastando energia para empurrar. Essa energia vem da onde? Vem da própria energia das moléculas. E daí as moléculas começam a perder energia, elas ficam menos agitadas. Menos agitadas ele faz o quê? Quer dizer que ele está mais frio. Então, quando o gás sai dali de dentro, ele expande e ele usa a energia para empurrar o ar. Então, ele não trocou calor, mas ele esfria, porque a energia está sendo usada para expandir. É por isso que o desodorante é geladinho, porque ele usa a energia para fazer uma expansão. Isso é o que a gente chama de realizar trabalho. Quando tu empurra usar energia para empurrar alguma coisa. Assim como quando tu empurra um bloquinho lá na mecânica, tá fazendo trabalho, quando o gás expande, a gente diz que ele realizou o trabalho. Então, a expansão adiabática, o gás expandiu e nota que a temperatura dele diminui, porque ele usou energia para expandir. Ele não trocou calor, mas ele esfria, porque ele usou energia para expandir. E menos temperatura quer dizer que as moléculas estão com menos energia. Então, a gente diz que nessa expansão diminuiu a energia interna, diminuiu a energia que tem dentro do gás. Por quê? Porque a energia foi usada para expandir. Isso é representado pela letra U. Gente, sempre que perguntar se o gás tem mais ou menos energia é sinônimo de perguntar se ele está quente ou frio. Quando que o gás tem mais energia? Quando as moléculas estão mais agitadas. Quando que o gás tem menos energia? Quando ele está mais frio, moléculas menos agitadas. Então, sempre que ele esfria, diminuiu a energia que tem ali dentro. Então, lembra desse exemplo aqui da expansão adiabática? Eu estou com um sentimento que pode aparecer na prova. E para ir para os finalmente dessa nossa revisão, máquinas térmicas. O que é isso? Máquinas térmicas são basicamente máquinas que funcionam baseadas em calor. O exemplo clássico é o motor do carro. Qual que é a lógica por trás do motor do carro? Tu tem ali dentro o interior do motor. O interior do motor é uma coisa que está queimando a gasolina. Ele é o quê? Ele é uma coisa quente. E dele está sendo usado. Tu queima a gasolina para fazer o quê? Produzir calor. E daí o que o motor faz? Ele absorve esse calor que vem da queima da gasolina e parte dele é usado para empurrar o carro. Isso é o quê? Trabalho, que eu vou representar pela letra W de work em inglês. Isso é uma energia útil. Então, o motor pega o calor que vem da queima da gasolina, parte da energia é usada para empurrar o carro. Mas toda a energia usada para empurrar o carro, não. Um pouco desse calor escapa para o ambiente. E o ambiente é uma coisa fria. Do ponto de vista do motor, o ambiente está frio, né? É uma coisa mais fria do que o motor. Então a gente diz que toda máquina térmica tem uma coisa quente, quem está produzindo calor, pensa que isso é o interior do motor, e tem uma coisa fria. O que é a coisa fria? É o ambiente em volta desse motor. O calor ele quer ir do quente para o frio. O que o motor faz? Pega esse calor que sai da gasolina, parte tu usa para realizar trabalho, o resto escapa para o ambiente frio. É importante tu manter em mente o quê? Conservação da energia. Se eu te disser que tu produziu 200 joules de energia queimando a gasolina e que desses 200 joules, 40 joules escaparam para o ambiente, os outros 160 joules, então, é o que tu teria usado para fazer trabalho, para empurrar o carro, energia útil. Detalhe, então o trabalho, tá? Ele sempre vai ser a diferença entre o calor que entra e o calor que sai. Se entrou 200 e escapou 40, os 160 é o trabalho. Gente, é bom senso. E existe uma coisa chamada de rendimento. O que é o rendimento? O rendimento basicamente fala o quanto que tu vai aproveitar dessa energia. Rendimento na física é sempre o útil pelo total. O que foi nesse exemplo a minha energia útil? É o trabalho. E o que foi o total que a máquina precisou receber para funcionar? Esse calor que entrou nela. Então, nesse meu exemplo aqui, o que seria o rendimento da máquina? O rendimento, opa, usei a caneta errada. O rendimento é o útil, que é o 160, dividido pelo total, que é os 200. Isso aqui vai dar 0,8, que normalmente a gente escreve na forma de porcentagem. 0,8 é a mesma coisa que 80%. O que significa? Que da energia que entrou nessa máquina, 80% ela conseguiu aproveitar para realizar trabalho. Os outros 20% é o que escapou. Então pensa que o que entra na máquina é o 100%. Daí o rendimento representa quanto que tu aproveitou, quanto que virou trabalho. No caso, 80% tu usou para empurrar o carro, os outros 20% escapou. Gente, na prática, para um motor a gasolina, esse número aqui é perto de uns 35%, 30%, tá? Então, num motor a gasolina, da energia que é produzida queimando a gasolina, só uns 30 e poucos % que vira movimento, tá? O resto escapa para o ambiente. O que eu acharia lindo, perfeito, maravilhoso? O que eu gostaria? Eu gostaria que o rendimento fosse 100%.
Só que isso não, eu gostaria de aproveitar toda a energia, né? Isso não existe. Quem me garante isso é a segunda lei da termodinâmica. Ela me diz que é impossível ter um motor de rendimento 100%. Sempre existem perdas, tá? Tu nunca vai aproveitar 100% da energia. Gente, as questões vão tentar enganar vocês. Elas vão dizer, mas a máquina é perfeita, a máquina é maravilhosa, a máquina é o Brad Pitt. Não interessa. O rendimento nunca é 100%. Sempre existem perdas. E se ele perguntar qual que é o melhor rendimento de todos, é uma coisa chamada ciclo de Carnot. Mesmo essa coisa chamada ciclo de Carnot, ele seria o melhor rendimento de todos. Mesmo o Carnot não chega em 100%, mas pelo menos ele tem mais rendimento do que os outros. O que é bom de saber? Falou em ciclo de Carnot, ele é feito de 2 adiabáticas e 2 isotérmicas. Num gráfico, gente, tanto a adiabática quanto a isotérmica, elas são bem parecidas, tá? É legal tu saber que se eu te der esse gráfico aqui, a adiabática ela é mais vertical. A isotérmica ela é mais horizontal, digamos assim. Então, sempre que eu falar em isotérmica e adiabática, o gráfico da adiabática ó, ele é mais inclinado que o gráfico da isotérmica. Mas o que é bom saber? Falou em ciclo de Carnot, 2 adiabáticas e 2 isotérmicas. O que o ciclo de Carnot tem de especial? Esse é o ciclo, esse é o motor que teria o melhor rendimento de todos. Mesmo o Carnot não chega em 100%, mas ele é melhor do que os outros. E qual que é o rendimento desse ciclo de Carnot? Tem uma formulinha. É 1 menos. Lembra que eu falei que sempre tem uma coisa fria e uma coisa quente? O rendimento do ciclo de Carnot é 1 menos a temperatura da coisa fria dividido pela temperatura da coisa quente. Ele só depende das temperaturas. E detalhe, nota que para gases, temperatura, eu já falei para vocês, é sempre em... Opa, passei os slides sem querer. Temperatura é sempre em Kelvin. E por hoje é isso. Espero que tenha... Fiquei 1h15 falando. Espero que tenha ajudado vocês a revisar alguns tópicos. Vou fazer outro videozinho daí resolvendo as questões dessa segunda prova do FSM de 2024. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.